Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o ensino integral. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a professora Aline Boldrin, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Aline, seja muito bem-vinda, querida, ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Oi, Junque. Olá, pessoal. Para mim também é uma alegria estar aqui hoje. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e a gente poder ter essa conversa hoje. Aline, falando sobre o ensino integral, é importante que nós coloquemos nessa conversa as dimensões do campo intelectual, social, emocional e principalmente cultural. Como é que a gente pode relacionar todas essas dimensões com o ensino integral? Então, Junque, o ensino integral, né, o programa Ensino Integral, ao qual eu faço parte há 11 anos, né, eu trabalho dentro de escolas de ensino integral. É um bom tempo, hein? Sim, desde 2014. Ela foi pensada, primeiramente, para alunos de ensino médio, né? Então, eles começaram a desenhar esse projeto do PEI para alunos que estavam em processo aí de sair do ensino, né, do ensino básico, e entrar ou em universidades ou no mercado de trabalho mesmo, né? E muitas vezes essa é uma fase difícil, né, de escolha, de decisão ou de indecisão, né? E então o PEI, a princípio, ele tinha essa característica de ser voltado para um público específico e também de incentivar esses jovens, esses adolescentes aí em fase de transição, de mudança, a escolher o seu projeto de vida. Então a gente diz que o norte do PEI, de todas as escolas de ensino integral, é o projeto de vida. E isso inclui todas essas dimensões que você citou. Então, há o incentivo do aluno, né, ter o autoconhecimento para ele decidir em qual área ele vai querer atuar na vida dele, tanto profissional quanto pessoalmente. E isso envolve dimensões culturais, sociais, né, e todas essas outras que você perguntou. Então, o PEI ele tem como cerne essa visão mais abrangente do aluno, né? Não só pensar do ponto de vista intelectual. Então, assim, os alunos que querem continuar estudando são incentivados a estudar, são incentivados a entrar na universidade, continuar, né, os estudos acadêmicos, né? O princípio é esse. E aqueles que estão em dúvida, ou que estariam em dúvida, eram incentivados a buscar esse caminho, né? Um caminho aí para a vida deles. Então, a princípio, o PEI tem essa característica. Hoje, ele já não está mais focado apenas no projeto de vida, porque ele se estendeu, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde 44% da rede do estado hoje é ensino integral. Ele abrange escolas tanto do ensino médio, quanto do Fundamental 2 e até mesmo algumas escolas do Fundi 1, né? Vou tentar fazer um resumo da sua fala, mas no fundo você está dizendo que o ensino integral ele é uma ferramenta, um instrumento para ajudar o aluno no momento até de um certo conflito existencial, no sentido de ajudá-lo a buscar o próprio caminho, a construir, inclusive até para alimentar essa própria subjetividade. É mais ou menos nessa linha? Exatamente, porque nós temos dentro do ensino integral várias funções, né? Uma delas, por exemplo, é a função do tutor. Então, tem todos os alunos dentro de uma escola de ensino integral, tem um professor que é o tutor. E esse tutor é escolhido pelo próprio aluno, né? E a gente já vai entrar aí... Por uma questão de identidade? Por uma questão de identificação, de identidade, né? E esse tutor, ele vai ser como se fosse um guia dele ali dentro daquele ano letivo, né? Ele pode até mudar de tutor conforme os anos vão se passando, né? Se ele permanecer na mesma escola, ele pode mudar o tutor, ou pode permanecer com o mesmo tutor durante todo o período que ele está naquela determinada unidade escolar. Então, esse tutor ele vai falar sobre o projeto de vida, ele vai acompanhar notas, ele vai fazer dinâmicas de autoconhecimento, ele vai, enfim, buscar
o seu aluno está com algum problema, então conversar com ele, não no sentido psicológico, porque nós não somos formados em psicologia, né? Mas no sentido de tentar entender o que está acontecendo com aquela criança, se ela precisa de alguma outra orientação, né? Às vezes encaminhar para a família, né? O que está acontecendo, dependendo daquilo que for. Então, é uma relação muito próxima que o tutor acaba desenvolvendo com os seus tutorados, que são vários, né? E isso sim ajuda o aluno a buscar essas alternativas nesse momento de conflito, né? Então, isso faz parte da estrutura realmente do ensino integral. As escolas de ensino integral, em geral, elas, para terem o ensino integral nesse formato do PEI, ela precisa ter a figura dos tutores. Aline, falando em estrutura que você acabou de citar, tem a questão da ampliação da jornada também do aluno, né? Para desenvolver essa funcionalidade, é sobre isso também, a ampliação do horário? Sim, em tese, em princípio, sim, né? Mas aí eu vou colocar um contraponto, né? Como Sim. eu citei anteriormente, o PEI hoje, ele foi estendido. Aqui no estado de São Paulo, eu não tenho os dados a respeito de outros estados, mas falando aqui da rede pública de São Paulo, que é o que eu conheço, onde eu trabalho, nós temos quase 50%, 44% da rede hoje em São Paulo nesse formato de ensino integral. Quando ele iniciou aqui em São Paulo e também nos outros estados, eram escolas um pouco mais exclusivas, no sentido de não era todo professor que podia trabalhar no ensino integral, né? Nós passávamos por um processo seletivo, digamos assim, dentro da própria rede, né? Então tinha questão de perfil, desenvolvimento de projetos, formação, passávamos por entrevistas e depois nós éramos admitidos ou não no cargo dentro do ensino integral, porque eram poucas escolas. Isso gerava muita controvérsia, inclusive dentro da rede, entre os professores, porque, inclusive, a questão salarial era diferenciada, porque nós tínhamos dedicação exclusiva, 40 horas semanais. Então, a gente tinha uma gratificação relativa a isso, né? Hoje já não é mais assim, com a ampliação das escolas, e isso já mudou em relação aos professores. Só que isso também era válido para os alunos, porque como não eram escolas muito numerosas, eram poucas escolas que ofereciam ampliação dessa jornada e todo esse diferencial que o ensino integral traz. Então, os alunos também eram diferentes. Os alunos que chegavam para nós eram diferentes. Eram alunos que sabiam que dentro do ensino integral eles seriam cobrados, porque eles são incentivados, por um lado, com certeza, mas por outro, eles também são mais cobrados, né? Eles recebem todo o apoio, eles recebem toda essa estrutura, né? Essa estrutura, digamos assim, tanto da escola quanto do humano mesmo. Material e imaterial, né? Exatamente, tanto material quanto imaterial. Então, eles também são cobrados. Então, não é tudo assim perfeito no sentido de o aluno ele pode tudo. Ele pode tudo, sim, mas ele também vai ser cobrado por isso que ele recebe, né? Então não eram todos os alunos que queriam estar ali, né? Ao direito, mas ao dever também, né? Porque tem o direito, mas o dever. Então, de um lado, tinha a questão da ampliação do tempo, então nem todos os alunos queriam estar o dia todo na escola, alguns nem podiam, porque como era voltado especialmente para o ensino médio, há 10, 11 anos atrás, 12, né, que começou a ser implantado o PEI aqui no estado de São Paulo, a gente tinha ainda muito questão do ensino médio noturno, né, os jovens que precisavam trabalhar para ajudar com a família, ou que precisavam trabalhar para se sustentar. Então o PEI ele não se encaixava nesse perfil de alunos, ou para esse perfil de alunos, eram para perfil de alunos que realmente tinham a disponibilidade de apenas estudar e de investir o seu tempo na sua educação e no seu estudo. Então, era um grupo muito específico de jovens que entravam nas escolas de ensino integral. Isso facilitava, de uma certa forma, o nosso trabalho, porque a gente sabia o tipo de público que nós estávamos lidando. Hoje, com a ampliação dessa rede, né, para quase 50% das escolas, aqui na nossa diretoria de ensino, por exemplo, especialmente em Santa Bárbara, as escolas de ensino fundamental 2, eu vou dizer,
que é onde eu trabalhei a maior parte do meu tempo, elas são quase todas integrais, né? Que eu saiba, tem apenas 2 escolas aqui em Santa Bárbara de Fundamental 2 que não são de ensino integral. E aí se gera uma controvérsia, porque o aluno ele é praticamente obrigado a ficar o dia todo na escola, não há essa disponibilidade de escolha para eles, eles são direcionados para a escola, e muitos gostariam de estar fazendo outras coisas, não de estar na escola o dia todo, mas eles não têm a opção, porque nas poucas escolas que tem, não tem vaga para todo mundo que não quer estar dentro da escola de ensino integral, e acabou modificando muito o público que a gente atinge. Então agora todos os alunos praticamente vão para o ensino integral, independente da vontade dele, da família, e até mesmo das necessidades, porque uma das questões que você colocou para mim foi a questão da inclusão. Então eu penso, inclusive, sobre isso. Existem alunos que, para além de estar na escola o dia todo, né, por conta de vários tipos de situações, eles precisam de acompanhamento além da escola, né, que o que a escola oferece não é o suficiente. Então, um transtorno do aspecto autista, por exemplo, ele precisa fazer terapias complementares, precisa passar por um psicopedagogo, precisa passar com outras profissionais para ajudá-lo no aprendizado e também na sua própria socialização, né? Então, estar na escola para ele é importante? Sem dúvida, né? A socialização é importante? Sim, mas ele também precisa desse outro lado. E ele passando o dia todo na escola, 8, 9 horas na escola, que horário que ele vai fazer isso, né? Então, aqui, como que fica a questão da equidade e da inclusão nesse caso, em casos desse tipo, né? Eu me pergunto se realmente é um fator realmente de igualdade você ampliar a rede de escolas de ensino integral dessa forma, um tanto desordenadamente, como tem sido feito ao longo desse tempo que eu estou trabalhando no ensino integral. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Aline Boldrin Beltrame sobre o ensino integral. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Sua empresa merece estar no principal eventos de empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade de gerar negócios e parcerias. Compre agora mesmo seu convite. Jantar dos Empresários da CISB, fortalecendo o comércio e movimentando a economia local. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o ensino integral. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a professora Aline Boldrin Beltrame. Professora, no finalzinho do primeiro bloco, a senhora fala sobre 2 conceitos e os relaciona à questão do ensino integral, que é a questão da inclusão e da equidade. Mas eu queria muito aprofundá-los no sentido de compreendê-los como esses conceitos podem ajudar na perspectiva, no panorama do ensino integral. Do ponto de vista da equidade,
eu acredito que o ensino integral, ele traz uma perspectiva bastante interessante, porque dentro dos critérios, dentro da própria estrutura, realmente, eu estou falando muito de estrutura, Sim. porque o ensino integral ele foi pensado no início como uma estrutura corporativa, né? Corporativa empresarial mesmo, né? Então, tem vários conceitos dentro do ensino integral que a gente usa, que são conceitos corporativos, né? Que era uma coisa que, para quem está na educação há mais tempo, para quem veio da educação tradicional ou da educação regular, como a gente diz dentro do nosso espaço, a gente não tinha, né? Então, a elaboração de agenda, elaboração de várias documentações, que era uma coisa, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, nossa, né? Era uma coisa muito nova. E para hoje já é uma coisa absolutamente natural, foi naturalizado, inclusive dentro das escolas, isso. E quem trouxe esse modelo foi o ensino integral, né? Então, dentro de todos esses conceitos que foram trazidos, dentro de toda essa estrutura, tem uma estrutura chamada nivelamento dos alunos, né? Então, os alunos eles chegam de várias escolas diferentes, eles chegam em vários níveis de aprendizado diferentes, né? Embora eles venham, até porque eles são crianças diferentes, são jovens diferentes, e o aprendizado ele nunca acontece de maneira uniforme, né? Ele sempre, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de aprender. Então, o ensino integral tenta levar isso muito em consideração e ele cria estruturas para que essas desigualdades sejam niveladas. Então, tem uma das formas de ajudar esses alunos a se estarem no mesmo nível é o nivelamento, né? Então, todo bimestre, bimestralmente, esses alunos eles são avaliados, né, de várias formas, e entre as avaliações que são mandadas pelo governo, principalmente, a equipe dos coordenadores, né, e dos professores vê quais são as habilidades que esses alunos eles já deveriam ter desenvolvido e, por diversos motivos, eles ainda não desenvolveram e são retomadas essas habilidades nas aulas de nivelamento, né? Então, essa é uma forma de estar ajudando os alunos, então, a terem essa equidade. Então, durante as aulas, eles têm as habilidades que todos os alunos têm, né, todos juntos, que seria a habilidade daquele ano e série, daquele bimestre, e nas aulas do nivelamento, as habilidades que ficaram, por algum motivo, defasadas, que os alunos não conseguiram atingir de forma que é necessária para aquele ano série, elas são retomadas. E tem vários outros momentos também, nós fazemos recuperação contínua, né? Então a gente está sempre olhando para aquilo que o aluno precisa, para que ele possa ser resgatado quando é necessário. Professora, quero colocar um conceito aqui, que é o conceito da autonomia. Como é que ele é trabalhado através do panorama do ensino integral? É uma das bases também do ensino integral, né? É muito legal falar de autonomia no ensino integral, porque nós temos valores, princípios e premissas que fazem parte do ensino integral e formar jovens protagonistas seria um princípio e uma premissa do ensino integral, né? E esse jovem protagonista, o que ele seria, né? Como que ele é definido, né? Que nós perguntamos sempre que começamos a falar com as crianças no início de um ano letivo, o que é ser protagonista, né? O que é ser um jovem protagonista? E dentro do ensino integral tem uma definição, que é ser autônomo, solidário e competente, né? Então, o ensino integral, ele preza pela autonomia das crianças, né? Dos jovens, que eles saibam, tomem a iniciativa para que eles façam as coisas. Então, é muito valorizado a atitude, né, do estudante. Então, ele querer aprender, ele querer realizar projetos. Então, é muito comum nas escolas de ensino integral os alunos chegarem para nós, professores, e falarem: professora, por que nós não fazemos tal coisa de tal jeito? Por que nós não fazemos um debate sobre tal assunto? Né? Por que nós não realizamos uma exposição? Então, assim, é bem comum isso. Por que nós não fazemos, né, uma campanha para não ter mais lixo na sala de aula, né, de limpeza da escola? Então, dentro do ensino integral, essa iniciativa, né, dos alunos, ela é muito valorizada e ela é muito levada em consideração, né? E
E a gente incentiva realmente que eles façam isso, que eles, nós, tanto a gestão, né, tanto a equipe gestora quanto a equipe de professores, em geral, elas têm esse olhar atento para esse protagonismo e nós procuramos incentivá-los. Quero fazer um recorte na fala da professora sobre o conceito da solidariedade. Já é possível observar alguns reflexos neste panorama, no sentido de que esse conceito já de alguma forma já está tomando essa atmosfera dos alunos a partir do ensino integral? Então, eu estou no ensino integral, né? Eu fiquei durante 10 anos na mesma escola, então eu vou falar desse processo, Sim. porque é um processo que eu vi desde o início, né? A escola que eu estou hoje é o segundo ano apenas que eu estou lá, então eu não sei como era antes, né? Então eu vou falar de um processo que eu conheço, né? Então durante 10 anos eu fiquei na mesma escola e eu vi o ensino integral ser implantado na escola, né? Então quando eu cheguei lá não era integral, foi implantado em 2014 o ensino integral nessa escola e depois eu permaneci lá por 10 anos, né? E o que eu posso dizer é que sim, a partir desse conceito do ensino integral, né, dos jovens autônomos, solidários e competentes, nós podemos ver uma grande mudança na atitude dos alunos, em meio aos alunos, né? Nós conseguimos ver a diferença de relacionamento entre eles e os professores, inclusive entre os professores e o vice-versa também, né? Então, entre os professores e os alunos e professores, os professores entre a equipe e também entre os próprios alunos. Não vou falar para você que isso é uma realidade em todas as escolas, primeiro porque eu não conheço a realidade de todas as escolas, e também porque isso é uma coisa que leva tempo, né? Então, não foi no primeiro ano que foi implantado o ensino integral que isso aconteceu. Isso foi ao longo dos 10 anos que nós fomos percebendo essas mudanças, né? Foi ao longo do tempo que essas mudanças puderam ser notadas. Então, uma escola que se tornou integral em 2024, em 2025 ela não vai ter essa característica. Ela ainda vai ser muito mais próxima da escola que ela era antes do que de uma nova escola. É um processo, né? Então, o ensino integral, eu acho que para quem começa numa escola de ensino integral nova, né, que está iniciando, pode achar que a minha fala é fantasiosa, inclusive, né? Falar, nossa, a professora está viajando, como assim? Ela está elogiando o ensino integral dessa forma. Mas não é, eu vi essa transformação acontecer ao longo de 10 anos, não de 10 dias, nem de 10 meses. Então, eu acredito que é um processo longo e tem que ter uma coisa muito importante, que é o comprometimento de todo mundo. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre essa questão do comprometimento, da transformação, do ensino integral, porém, num panorama dos educadores e gestores. Como é que a professora vê isso? Então, é isso. É exatamente a palavra-chave é comprometimento. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo vestindo a camisa, né? Todo mundo ali junto no mesmo processo, né? Porque os alunos, eles percebem, até numa escola regular eles percebem quando há conversa entre gestão e professores, quando os professores e a gestão estão alinhados, né? Numa escola de ensino integral, onde a gente passa grande parte do dia, 8, 9 horas do dia, todo mundo junto dentro da escola, isso é ainda mais evidente. Então, e não é uma realidade, como eu falei, 100% das escolas, né? Porque eu não conheço todas as escolas, mas eu fui professora multiplicadora o semestre passado do programa Multiplica. Não sei se alguém já veio falar sobre o programa aqui no Diálogos, né? Mas é um programa do governo que ele é feito para professores. O semestre passado eu fui multiplicadora do tema Conviva. Então, eu tinha 2 turmas e eu conversei com inúmeros professores durante esses 6 meses que eu fui multiplicadora, né? E eu ouvi as mais diferentes realidades. Eu tinha aproximadamente 20, 25 professores junto comigo em cada turma. Então, foram 50, vamos pôr, no mínimo, umas 50 histórias diferentes, de turmas diferentes, né?
de lugares diferentes aqui do estado, e nem sempre isso acontece. E 100% desses professores estavam em escolas de ensino integral. Então, havia escolas que, por exemplo, não estavam nem conseguindo implantar a lei que proíbe o uso de celular nas escolas, que foi implantada a partir do começo desse ano, né? Então tinha escola que nem isso, o professor que tentava mexer nesse vespeiro de tirar celular de aluno, de encaminhar para a direção, de não permitir o uso na sala de aula, estava tendo problema. Então, se isso, que é uma lei federal, né, estava tendo essa dissonância de falas entre professores que queriam fazer uso da lei e uma gestão que não estava dando conta de fazer a lei se cumprir, a gente percebe que se não houver esse alinhamento, se não houver essa afinação entre gestores, professores e toda a equipe escolar, não acontece essa mudança. Professora, bom, eu vou colocar aqui uma reflexão do Anísio Teixeira, que tem um relacionamento muito íntimo com essa nossa conversa de hoje, e eu vou pedir depois, então, para que a professora faça um comentário, uma reflexão em cima da afirmação do Anísio Teixeira. Vou abrir aspas para ele aqui, depois vou pedir um comentário da professora. Abrindo aspas, então, para o Anísio Teixeira, ele diz assim: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Fecha aspas, Anísio Teixeira. Comenta essa fala, professora. É interessante, né? A gente pensar que educar é viver, né? E no fundo né? Porque a gente se educa durante toda a vida, né? A educação, ela começa em casa, ela passa pela escola e a gente continua se educando durante a vida toda, né? Então, eu posso dizer que eu concordo plenamente com o que o Anísio Teixeira diz, né? Realmente, educar, ele faz parte da vida, o educar-se, o educar o outro e o educar-se. Eu acredito que não existe nenhum momento que a gente não consiga tirar alguma coisa de qualquer situação que a gente venha viver, né? Então, puxando um pouco agora a sardinha de novo para o ensino integral, né? Eu acho que dentro das escolas de ensino integral, como há toda essa questão humana envolvida, além da questão da excelência em gestão, da excelência educacional em si, também tem a questão da humanização da educação, vamos dizer assim, né? De ter esse relacionamento mais próximo com os alunos e ver o estudante como um ser completo, não apenas como uma pessoa que está ali para receber um monte de informações e para ser cobrado, né? Então, tem ambas as dimensões e isso faz parte do viver, né? Então, ele vai ter ali esse apoio para ele saber que cada situação que acontece dentro ou fora da escola vai gerar um aprendizado, né? Eu acho que isso é muito importante, porque as gerações que nós estamos recebendo agora são gerações que elas precisam, né, desse aporte e desse apoio para eles perceberem que um conflito, ele pode ser um conflito, mas ele pode gerar um aprendizado a partir desse conflito, né? Um erro, ele pode ser ruim, mas ele pode gerar um aprendizado a partir desse erro, porque eles estão viciados, acostumados a ver apenas a perfeição das telas, né? Então aí a gente entra num outro ramo que é muito... acho que não tem espaço para a gente falar disso agora, né? Mas, infelizmente, é uma verdade, né? Eles estão acostumados a ver o que está nas telas, que é editado, é aperfeiçoado, né? Não é do jeito que está ali, porém é aquilo que eles veem o tempo todo e acaba gerando um sentimento de frustração constante que não pode ser preenchido, e às vezes eles não suportam o erro. Eu ouço muito, às vezes, crianças de 11 anos falar assim: se não tiver perfeito, eu nem entrego. Se o trabalho não tiver perfeito, se o desenho não tiver perfeito, se a resposta não tiver perfeita. E perfeição é difícil da gente chegar nela, né? Sim. Professora Aline Boldrin Beltrame, queria muito te agradecer pela amizade de anos, pela partilha e por aceitar o convite, né, de estar aqui no Diálogos. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Anderson, essa oportunidade muito legal de estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, que é a educação, sobre o ensino integral, que é o meu trabalho já há bastante tempo, que é um trabalho que eu amo muito fazer também, amo ser professora, tem os seus altos e baixos, tem os seus, né, perrengues, digamos assim, mas eu acredito que é muito valioso, né? O que a gente dá, mas a gente recebe muito também quando a gente trabalha com educação. Então, e o que a gente recebe não tem palavras para descrever, assim, do quanto é bom esse conhecimento, esse carinho, tudo, né? A gente aprende bastante também, tanto quanto a gente ensina ou muitas vezes até mais. Maravilha. Professora, obrigado, viu? Agradeço. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o ensino integral. E quem esteve conosco aqui conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a professora Aline Boldrin Beltrame. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.